espacial para o Brasil. Nós estamos numa indústria multibilionária, trilionária talvez, que estamos numa segunda corrida espacial, com característica completamente diferente da primeira, e parece que dessa vez muito maior, um fenômeno impressionante, e nós temos bastante orgulho de poder fazer parte nisso, né? Eu queria passar a palavra para a professora Andréa Cabelo, porque o espaço é dela, depois ela chama o professor Heller. Pode ser? Eu queria primeiro agradecer ao professor José Márcio, primeiro pela oportunidade de participar desse projeto, o professor Júnior também, assim, que coordena projetos muito bons ali na FACE, professor Roberto também, meu chefe de departamento, meu eterno professor lá desde que eu entrei na economia. E eu queria, na verdade, assim, primeiro dar umas boas-vindas a todos vocês. Assim, vocês entraram num projeto que eu acho que tem muita tradição lá no departamento. Ele é muito, ele tem uma qualidade muito boa, vocês vão perceber isso, já devem ter percebido com as aulas do professor José Márcio, professora Sigrid, e assim, eu acho que hoje vai ficar bem claro também, assim, com a qualidade da palestra que o professor Roberto tem certeza vai dar, e com ao longo do curso, na verdade, com o projeto que a gente tem. Eu não sei se o professor Júnior quer falar algumas palavras antes da gente passar para o professor Roberto, eu não sei como é que ficou organizada a nossa sessão aqui hoje, acho que seria talvez interessante, talvez, o professor Júnior falar algumas coisas antes, talvez, não? Não precisa. Então, Roberto toca com o Zé Márcio. Eu só vou escutar hoje, eu sou ouvinte. então Tem a palavra do presidente, não foi isso? Sim, é verdade, o Israel tinha pedido. Vamos ver o nosso presidente primeiro, depois. Israel... eu vou botar para rodar aqui, só um instante, gente. Tá legal. Andréa já confirmou bastante gente na aula, como é que está? Vou esperar mais um pouquinho. Estamos com 32 pessoas, são 35 pessoas, está quase todo mundo aqui já. Mas eu estou gravando de qualquer forma. O restante está aqui com a gente. A gente está no cinema. Veja atrás da Luísa ali, tá vendo a tela? Com todos os protocolos sendo observados, viu, gente? Clica aqui. Vamos soltar logo aqui, então. Vocês conseguem ver o vídeo? Sim. O som, não. Vai começar. Boa tarde, meus amigos da Agência Espacial Brasileira, da Universidade de Brasília. Hoje, 5 de fevereiro de 2021, uma data histórica para todos nós, porque iniciamos oficialmente a questão econômica e inovação tecnológica. Um marco para a intenção de ganhar espaço sideral, mas espaço também do setor pujante no Brasil da educação tecnológica, especialmente no espaço. E nós nos juntamos à Universidade de Brasília, com todos os seus dons, uma rica história, também tem essa ambição, já é uma universidade internacionalizada. Então, nada como juntar esse potencial, essa grana de crescer, somar os esforços e fazer com que todos esses bravos funcionários já tanto se esforçaram para fazer o seu inicial, para passar por essas primeiras barreiras, para escrever o seu primeiro artigo, nada como agora dar toda a força a eles, como incentivo para que realmente nós cresçamos em capacidade. Tenho certeza que as instituições, agências e universidades ganharão, eu tenho certeza que os funcionários ganharão no seu desempenho profissional, mas crescerão muito, né? O público profissional, o público, a família, eu venci essas barreiras, nosso agradecimento especial a todos esses que contribuíram para viabilizar essa iniciativa e, claro, aos professores, principalmente o Simão, esse evento, com toda a dedicação, com todo o cuidado que eles terão em semear esse veio da pesquisa, essa vontade de descobrir a língua do estado frio, tenho certeza que todos nós ganharemos. Na verdade, o espaço não é só de uma agência espacial, não é só de entidades do governo, não é só da academia, não é só das empresas. Existe, no Brasil, nós chamamos de Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. Nós compreendemos que realmente ganha muito mais. Então, para todos esses
grupos profissionais, estudantes, entusiastas do setor espacial que se juntaram a essa iniciativa. Obrigado por valorizar, obrigado por interesse no espaço. Eu tenho certeza que, a partir de agora, vocês também passam a fazer parte de uma comunidade espacial que transcende o Brasil. E vocês, uma vez inoculados, digamos, por esse vírus espacial, eu tenho certeza que vocês serão individualmente, mas apontarão muito também do seu conhecimento, da sua energia, para fazer o Brasil pujante nesse. Obrigado, sucesso, aqui tem espaço. Bom, eu queria agradecer pelo vídeo aí. Depois, Aloysio, se você puder compartilhar com a gente pode colocar até ele sozinho e compartilhar com todos ele, até para uma qualidade maior, para quem talvez tiver tido com dificuldades. Eu passo agora a palavra para o professor Roberto, para ele fazer essa fala inicial na nossa aula inaugural aqui do mestrado. Então, assim, professor Roberto, por favor, faça as honras para a gente. Tá ok. Muito obrigado pelo convite para fazer essa participação. Essa é uma parceria muito importante, uma parceria com a Agência Espacial, mas também uma parceria com o Departamento de Administração, que é uma das, digamos assim, quando a nossa faculdade foi criada, ela foi criada a partir da união da época 3 departamentos, Economia, Administração e Contabilidade, e a ideia era essa, que nós nos aproximássemos e nós começássemos a trabalhar em conjunto. Então, essa parceria reflete esse espírito. Então, é uma satisfação muito grande. Eu lamento não ter participado ativamente. Eu trabalho com o professor Antônio Júnior há muitos anos. Nós temos uma parceria nossa de mais de 15 anos, quase 20, né, Júnior? O tempo está passando. E eu sempre brinco, o Júnior é o fazedor, eu sou o conversador. E o conversador ficou de fora, porque o conversador está preso em casa por conta dessa pandemia que, num certo momento, me colocou no grupo de risco, né? Antes de vir essa notícia, o pessoal do cinema está vendo como eu sou grande, o resto eu não sei. Mas antes de vir essa notícia, eu até que estava tranquilo, mas quando eu entrei no grupo de risco, eu realmente me assustei e passei a aderir a essa prática de isolamento mais estrito, e por isso eu não pude ir pessoalmente conversar com os nossos parceiros, com os nossos colegas, como eu gostaria de ter feito e como certamente eu teria feito nesse processo. Mas acompanhei, falando todo dia com o professor Antônio Júnior, conversei com o professor Zé Márcio, com menos frequência, mas acompanhei, vibrei muito e fiquei muito feliz com essa possibilidade, muito satisfeito de ter esse convite para fazer essa inauguração. Eu vou agora tentar, eu acho que a André me deu autoridade para partilhar a tela, para que eu possa começar com minha apresentação. Então, está aqui, espero que vocês estejam vendo os slides, está tudo ok? Vocês podem dar só um... Então, está ok. Então, nós vamos falar de inovação, produtividade e crescimento econômico no Brasil. Esse é um tema que eu gosto de falar. Na verdade, essa questão da produtividade e crescimento é a minha agenda de pesquisa, é o que eu tenho feito como pesquisador já são quase 30 anos de atividade, sempre com o pé nessa questão envolvendo crescimento e produtividade. E inovação é o que eu dou aula aqui na UNB, né? Minha disciplina aqui na UNB, para o mestrado e doutorado, trata, uma das partes dela é essa parte de inovação. Então, tá tudo, é um tema que eu gosto, tá uma união aí de agenda de pesquisa e agenda de ensino, que eu tento juntar para fazer um painel para vocês. Naturalmente, vocês vão aprender isso e discutir isso durante o curso, para amadurecer as questões, mas esse que eu vou fazer é um trailer, um painel para a gente levantar algumas discussões que, de repente, pode até animar algumas dissertações lá na frente, quando for hora. Então, eu quero começar com uma figura que eu gosto de mostrar para a gente ter uma ideia do que eu vou chamar da grande estagnação brasileira ou do grande colapso brasileiro. Vocês estão vendo aí, desde 1955 a 2017, o PIB per capita de 3 países com relação aos Estados Unidos. O verde, esse que cresce, é a Coreia. A Coreia é um exemplo de país que cresceu. Fez o que a gente chama de catching up, a aproximação
com os Estados Unidos. Repara que ela sai aqui de baixo, ela era mais pobrezinha lá nos anos 50, 60, e de repente ela entra numa trajetória, isso aqui é relativo aos Estados Unidos, então está crescendo mais que os Estados Unidos. O azul escuro é o Chile, e o Chile não tem esse desempenho da Coreia, ele vem numa trajetória de estagnação, mas em algum momento ele começa um crescimento mais modesto, bem mais modesto, mas ainda assim um crescimento. E finalmente em azul claro é o que nós vamos discutir hoje, porque somos nós, é o Brasil. E é um tanto quanto frustrante olhar uma figura dessas, né? Porque o Brasil, em relação aos Estados Unidos, hoje está mais pobre do que estava no começo lá dos anos 80, o que é uma coisa, assim, um sinal de que tem alguma coisa muito errada no Brasil. A gente está empobrecendo em termos relativos. Então, isso que eu chamo de a grande estagnação brasileira. O Brasil está há décadas sem crescer. É importante ter em mente que isso não é um fenômeno de 2, 3 anos. Então, não é uma coisa que esteja associada a governos. Governos erram, crises acontecem, mas no caso da grande estagnação, ela é uma característica já quase estrutural da economia brasileira, que está vindo aí a coisa de 40 anos. São 40 anos nessa estagnação relativa. Vejam a figurinha, a linha azul clara, né? Quer dizer, essa linha de empobrecimento. A gente parecia que ia melhorar no começo desse século, mas já caiu de novo e mesmo assim não chegamos ao pico dos anos 80. Mas se alguém acha que eu estou trapaceando, porque eu estou escolhendo países, né? Escolhi a dedo, então está aqui a nossa história, né? De meados do século XX até o começo da década de 80, o Brasil cresce muito, o crescimento claro aqui, né? Melhor do que os outros, e depois ele entra nessa estagnação de longo prazo, essa grande estagnação. Mas, como eu digo, para não acharem que eu estou meio que trapaceando, escolhendo, pegando o exemplo, eu peguei aqui todos os países que tinham mais de 10 milhões de habitantes, né, em 1950 e calculei a taxa de crescimento entre 50 e 80. E o Brasil está em terceiro lugar da fila, pode estar ruim de ver, mas o Brasil está destacado em azul, então é fácil ver onde está o lugar do Brasil. Ganha do Brasil o Japão e a Espanha. Está encostado no Brasil a Alemanha e a Itália. E aí depois a França abre o grupo que já cresce bem menos que o Brasil. Então nós estamos no topo. Assim, ganhar mesmo só o Japão. Só o Japão, porque a Espanha, a Alemanha, Brasil e Itália é muito perto. Dependendo da base de dados, isso muda. O Brasil passa na frente da Espanha e tal. Então eles estão meio que empatados. Então é um caso de sucesso de crescimento, é um crescimento espantoso nesse período de 30 anos. Depois, pegando os mesmos países, olhando para 81 a 2017, eu estou parando em 2017, porque eu estou usando uma base de dados internacional chamada Penworth Table, e ela só vai até 17. Né? Claro que a gente tem um PIB do Brasil de 18 e 19, mas para fazer a comparação tem que ser a mesma base. Reparem que a gente foi lá para o chão. A gente foi lá para o chão, desempenho com crescimento de menos de 1%, desempenho um pouquinho pior que o da Argentina, o México está ali no chão com a gente, a África do Sul e o Congo, que é o desastre, é o grande desastre desse período. Então, o que aconteceu com esse cara que saiu daqui e veio para cá? Aqui é o mesmo grupo de países, para comparar. Se abrir um grupo de países maiores, eu peguei 20 milhões em 1980, porque 10 milhões em 80 ia ficar muito país, o vexame é ainda maior. Né? Aí quem lidera é a China, claro, é o grande campeão aí desse final do século XX, mas o Brasil ainda bem mal, ali encostado na Argentina, sem mostrar força no crescimento econômico. Então, essa grande estagnação, esse colapso, é o ponto de partida do que eu quero conversar com vocês. Por que houve esse colapso? O que aconteceu para acontecer esse colapso? E aí, claro, vários economistas têm leituras diferentes, não tem um consenso, não tem algo que se diga, é isso e ponto. A minha lógica é o seguinte: se o crescimento do pós-guerra tivesse sido bem construído, ele não tinha colapsado. Tinha acontecido que nem a Coreia, ela tinha seguido adiante, ou pelo menos igual o Chile, ali a partir dos anos 80, que cresce modesto, mas cresce o tempo todo. Alguma coisa estava errada naquele nosso crescimento. Mal comparando, à medida que vocês forem me conhecendo, vocês vão ver que eu vou sempre fazer piada com peso, essas coisas, porque ninguém pode me implicar, já que eu provavelmente sou mais gordo do que qualquer um que me implique.
o Brasil estava ficando obeso, ele não estava ficando forte. Ele estava ganhando massa, mas não era massa muscular, e isso cobrou o preço. Né? Nos anos 80, nós tivemos nosso infarte, digamos assim, e a coisa não andou. E essa obesidade que eu estou falando é um crescimento que não está fincado na produtividade. Nós ganhávamos produto, nós conseguíamos fazer mais, mas nós estávamos fazendo mais com mais. A gente não estava naquele caminho da produtividade que permite fazer mais com menos. O quão importante é a produtividade? Bom, à medida que vocês forem estudando economia, vocês vão ver que tem várias leituras diferentes, mas um autor insuspeito para falar disso é o Paul Krugman, que é conhecido por suas ideias keynesianas, que normalmente não estão tão focadas em produtividade, as suas ideias da importância de estímulos fiscais para crescimento. O Paul Krugman tem essa passagem que eu acho espetacular. Toda vez que eu vou falar de produtividade, eu coloco copiado e colado, para ninguém me acusar de trapacear na tradução. Então, ele vai dizer o seguinte: produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A habilidade de um país de melhorar o padrão de vida no tempo depende quase que inteiramente na sua habilidade de aumentar o produto por trabalhador. Essa é a leitura do Paul Krugman. E aí percebam que é um papel central para a produtividade. Dá à produtividade esse papel fundamental. E aí nós vamos ver o que está acontecendo com a produtividade no Brasil. Bom, aqui de novo nós temos o tipo de gráfico, aqui é um gráfico de crescimento. Então, supondo que em 1970 Brasil, Coreia do Sul e Estados Unidos têm a mesma produtividade, o que aconteceu com cada uma de 1970 a 2017? Né? Quer dizer, qual foi o desempenho de cada um desses países? Em azul, vocês estão vendo a Coreia do Sul, que é um grande crescimento de produtividade, maior que o crescimento de produtividade dos Estados Unidos, e não é à toa que ela vai se aproximando dos Estados Unidos, porque lá a produtividade está crescendo mais rápido que nos Estados Unidos e, portanto, há uma aproximação. Ela vem de trás, mas vai mais rápido. Os Estados Unidos é um pouco a referência do mundo. A gente pode pensar assim, quem está crescendo acima dos... Pensa numa corrida de Fórmula 1. Os Estados Unidos é o líder, eu sei que a China está aí, depois nós vamos falar de China, mas os Estados Unidos é o líder, ou está ali no bloco da frente, o cara que vai mais rápido que ele está se aproximando do líder. Né? É aquela história, você não precisa ser o líder, mas você quer estar pelo menos na volta do líder. Então a Coreia do Sul está tentando chegar na volta do líder. E o Brasil? O Brasil está caindo. O Brasil está tendo perda de produtividade, nós estamos ficando menos eficientes. Isso é uma coisa espantosa. Não só nós não estamos... Se é verdade o que o Krugman diz, que a melhora do padrão de vida depende da capacidade de aumentar a produtividade, nós estamos na contramão desse processo. Nós estamos querendo enriquecer, não fazendo mais com menos, mas fazendo mais com mais. E tem um limite na capacidade de trabalho, tem uma hora que a gente cansa, tem que dormir, a população não vai crescer infinito, e tem, muito pelo contrário, e tem o limite na própria capacidade de investimento. Então, esse desempenho da produtividade no Brasil é extremamente preocupante. Aqui, de novo, eu tenho a produtividade de vários países, né? Aqui são os países que o Banco Mundial considera como países de renda média, que estão disponíveis na Penny Table. E o Brasil, em escuro aqui, você vê que ele não está bem, ele está na parte de baixo da foto. Mas aí você pode me dizer, pior do que o Brasil, isso aqui é uma média 2013 2017, está a China. Realmente é verdade, a China está aqui, abaixo do Brasil. O Brasil é o azul, a China está aqui. Só que a China está tendo um crescimento de produtividade. Na China, assim como aconteceu na Coreia, a produtividade cresce mais rápido que nos Estados Unidos. Então ela está subindo. Hoje, o PIB per capita, né, a renda média da China é mais ou menos igual ao do Brasil. Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado quando fala de China. A China é um país de muito PIB, mas lá tem muita gente. Quando você faz o per capita, a China está ali mais ou menos como o Brasil, na faixa de 15 mil dólares, com ajuste de paridade de poder de compra, 15, 16 mil. Lembrando que nós estamos estagnados, aí uma década perdida, a China teve uma década boa, mas ela está mais ou menos no nosso nível. O que impressiona na China é então, o padrão de vida da China, né, é mais ou menos como do Brasil. Claro, tem gente muito rica, aqui também tem gente muito pobre, aqui também tem. Na média, estamos mais ou menos no mesmo andar. Agora, a China está crescendo.
a China está subindo, ela está indo, e nós não. Aí que está o problema. Pode ser que daqui a 10 anos a China tenha mais ou menos como a Coreia, já esteja aí chegando a, sei lá, 50% da renda dos Estados Unidos, o que seria impressionante. Mas o Brasil parece que enganchou em 25%, 30% da renda dos Estados Unidos. Isso que eu estou falando parece aqui. Ó, a China está na... Aqui é quem cresce mais que os Estados Unidos em termos de produtividade. E aqui é quem cresce menos. O Brasil só perde para a Venezuela. Só a Venezuela tem um desempenho de produtividade pior que o do Brasil nesse período aqui longo que eu peguei de 98 a 2017. É só para a gente contextualizar e entender o desespero da nossa produtividade. A verdade é que eu podia ficar com vocês aqui a tarde inteira mostrando números de produtividade. Eu tenho vários estudos a esse respeito no Brasil, na América Latina, no mundo, vários estudos comparativos. Eu escolhi aqui esses poucos gráficos porque respeitar o tempo, né? Mas se me deixar falando sobre produtividade e desempenho de produtividade, eu tenho várias medidas alternativas, várias questões que são levantadas, trabalhos publicados, e, como eu disse, é uma área de pesquisa que eu olho muito essa questão do desempenho de produtividade no Brasil e em outros países, principalmente na América Latina. O fato é que não tem muito para onde correr. A produtividade no Brasil é um problema, e talvez seja o maior problema da nossa economia. A nossa incapacidade crônica, é uma coisa que vem de anos, de fazer mais com menos, de conseguir utilizar de forma cada vez mais eficiente os nossos recursos. Sem crescimento da produtividade, não tem como aumentar emprego e renda de forma sustentável. Não tem. A literatura econômica, você pode aumentar por um período, você pode ter o que a gente chama aqui de voo de galinha, que é aquela melhora, mas que depois colapsa. Então, você tem alguns anos bons, depois vão ser seguidos de alguns anos muito ruins, porque quem é o motor da produtividade do crescimento é a produtividade. Tem um economista americano chamado Robert Solow que ganhou um prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel dá um monte de dinheiro lá, porque mostrou isso, que no longo prazo o motor do crescimento é a produtividade. Tem vários estudos sobre isso no Brasil. Durante um tempo não tinha. Eu lembro que há uns 10, um pouco mais de 10 anos, quando a gente falava isso, as pessoas olhavam de lado, achavam isso meio... isso é coisa de economista ortodoxo, neoclássico, não é por aí, negócio de produtividade é esquisito, mas depois, com o tempo, as pessoas foram se convencendo desse argumento. Então, tem alguns trabalhos muito importantes para quem se interessou, recomendo muito, quem se interessou pelo tema. Esse trabalho da SAI, ligada à Presidência da República, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, isso foi em 2013, eu tive a oportunidade de participar desse grupo de trabalho. E esse trabalho tem uma coisa muito curiosa, ele foi liderado pelo Ricardo Paes Barros, que é um grande especialista em pobreza. E, na época, o secretário era o Marcelo Neri, que é um economista associado àquele conceito de nova classe média. E a percepção que eles tiveram era que, sem ganhos de produtividade, essa nova classe média colapsaria. Sem produtividade, a classe média entraria em colapso, que, de certa forma, infelizmente, foi o que aconteceu. Talvez tenha sido muito tarde, quando o governo da época se atentou para esse fato. Mas aí o lado positivo é que eu tive a oportunidade de trabalhar com Paes Barros, na minha avaliação, um dos grandes economistas brasileiros de nossa época. E então saiu esse trabalho, está disponível lá no site da SAI, que é determinante da produtividade do trabalho para estratégias sobre sustentabilidade e promoção da classe média. Então, a visão correta era de que, se não houvesse uma reversão nessa questão da produtividade, com ganhos de produtividade, adeus a classe média, adeus nova classe média, porque a economia entraria em colapso. Infelizmente, foi o que aconteceu já a partir do ano seguinte. Tem um livro do IPEA também muito bom, são 2 volumes, organizados por uma equipe grande. Esse livro é legal porque trabalhou um monte de gente, macroeconomista, microeconomista, gente da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, gente da Unicamp, que são escolas de pensamento diferentes. E o IPEA ele tem uma capacidade de articulação gigantesca, né? O IPEA, eu acho que é um dos exemplos, quando a gente pensa em Instituto de Pesquisa no governo federal. Ele articulou esse grupo todo e fez... São 2 volumes sobre produtividade no Brasil, desempenho e determinantes
eu também tive a oportunidade de trabalhar nesse grupo. E, finalmente, esse do Banco Mundial, esse eu não trabalhei, então, para não dizer que eu estou aqui só fazendo propaganda minha, emprego e crescimento, a agenda de produtividade, eu conversei com o pessoal, mas não cheguei a trabalhar, mas o Banco Mundial também reconhecendo o papel central da produtividade aqui no Brasil. Então, nós temos agências de governo, Banco Mundial, entendendo que a produtividade é central. Então, assim, a história que eu estou querendo contar é o seguinte: o Brasil vive uma grande estagnação e o principal suspeito por levar essa grande estagnação é a produtividade. É o nosso fraco desempenho na produtividade. Sem esse desempenho na produtividade, dificilmente nós vamos quebrar essa maldição. Dificilmente nós vamos sair desse quadro de grande estagnação. E aí agora vem a pergunta de $1 milhão, como se diz assim. Tá bom então, concordo. Mas e aí, o que a gente faz? Da onde vem a produtividade? Da onde vem o progresso tecnológico? Da onde vem o crescimento da produtividade? Como que um país faz para ficar mais produtivo? Bom, um dos economistas, para mim, o Krugman é um economista que eu respeito muito, tem um prêmio Nobel, mas não é exatamente o economista que eu mais leio ou estou ali o tempo todo acompanhando, né? Eu leio por dever de ofício. O Prescott é um dos economistas que eu leio por animação, assim, toda vida que ele escreve alguma coisa. Ele agora está meio aposentado, foi para Arizona, curtiu o calor, mas ele fez a carreira dele, grande parte, na Universidade de Minnesota, um frio desgraçado. E é um cara que eu sempre li muito o que ele escreveu, talvez um dos que muito me influenciam, e ele também pensou sobre a questão. O Eduardo Prescott também tem um prêmio Nobel, então também tem esse reconhecimento da comunidade acadêmica. E o que o Prescott alega como o principal candidato para explicar a produtividade, está aqui o trecho, ele diz o seguinte: o Prescott ele se preocupa muito com a adoção de tecnologia. A gente ainda não chegou na criação de tecnologia, nós vamos chegar aqui mais para frente, mas aqui a preocupação dele é a adoção de tecnologia. E ele acha que tem uma resistência à adoção de novas tecnologias ou ao uso de tecnologias mais eficientes, né? E isso, acredito o Prescott, depende dos arranjos de política econômica de uma determinada sociedade, grosso modo que a gente chamaria de instituições. As regras do jogo econômico do país que seriam os grandes responsáveis por criar resistência à adoção de novas tecnologias. Conta a lenda que o Prescott uma vez esteve no Brasil e ficou incomodado com a figura do cobrador de ônibus. Ele olhou e disse assim: gente, mas por que vocês têm 2 empregados no ônibus? Isso não encarece em demasia o custo da passagem? Existe tecnologia para ter um só. Isso a gente sabe disso. E aí disseram para ele: não, Prescott, é lei. Você não pode, porque aqui no Brasil nós temos uma legislação que impede o uso dessa tecnologia, que pouparia mão de obra e reduziria custos num setor que é fundamental, porque o trabalhador pega ônibus para ir trabalhar. E ele realmente ficou espantado com essa figura. A questão do posto de gasolina self-service, nós temos uma lei que impede. Um outro autor tentou fazer uma vez um índice de resistência ao Uber para ver um pouco como as sociedades resistem às inovações tecnológicas, e por aí vai. Então, esse é o insight do Prescott que ele vai puxar. Aí, quando eu tento trazer para o Brasil esse insight, né, como que as regras do jogo da sociedade brasileira estimulam a produtividade, a adoção de novas tecnologias, e isso, segundo o Prescott, passa por competição. Se a maneira de fazer isso é competindo, as empresas, quando elas estão sujeitas a muita competição, elas tendem a querer ser cada vez mais produtivas para poder não ficar de fora. Nós vamos olhar, então, como é que está aqui essa questão de competição, entrada de tecnologia no Brasil. E a primeira coisa que chama atenção, e eu vou chamar a atenção de vocês, é o ambiente de negócios, mal definido, mas são aquelas variáveis que supõe que você quer fazer uma empresa, supõe que você tem uma bela sacada, você vai criar o Google do futuro, ou o YouTube do futuro, ou sei lá o que do futuro, e você está com essa sacada na cabeça. Mas para isso você precisa transformar numa empresa. Não adianta você ter só uma ideia boa na cabeça, ela precisa virar uma empresa, ela precisa virar um empreendimento para que aquilo vire um produto ou um serviço que vai ser consumido, melhorando a vida das famílias e a produtividade das empresas.
Para isso, você precisa entrar no mercado com uma empresa. E aí o ambiente de negócios no Brasil, o meio, né, é muito ruim. Isso tem vários dados que mostram, vou mostrar alguns para vocês, que nós temos um ambiente de negócio hostil à atividade empreendedora, que funciona como uma barreira à entrada de novas empresas. É aquela brincadeira que sempre rola no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, de que se o Bill Gates fosse brasileiro, ele estaria vendendo CD pirata em alguma avenida do país, né? Ele não teria criado a Microsoft porque o volume de leis e de regras, e não pode ir na garagem porque isso aqui é residencial, não pode isso, não pode aquilo, tem que ter isso, tem que ter 4 banheiros, tem que ter... Ele não ia conseguir abrir a empresa dele, ele ia vender CD pirata que algum americano teria desenvolvido. Para a sorte dele, os Estados Unidos é diferente, eles têm um ambiente institucional muito favorável à criação de empresas, e aí ele pôde criar a empresa deles. Isso, do ponto de vista assim, da sociedade, já é chato. Do ponto de vista econômico, da produtividade, o grande problema disso é que isso é uma barreira à tecnologia. Quando você dificulta a criação de empresas, você dificulta a entrada de tecnologias. Se nós olharmos, principalmente atualmente, século XXI, as grandes tecnologias têm vindo de pequenas empresas, que são absorvidas pelas grandes. Então, o YouTube, você cria o YouTube, o Google vai lá, compra, mas a entrada no mercado ela vem muito de pequenas empresas, as startups, né, que a gente fala muito, elas criam a tecnologia, tudo bem, depois vão acabar sendo absorvidas por uma empresa grande, mas a tecnologia chegou, entrou no mercado, né? O Uber não foi desenvolvido pela maior rede de táxi dos Estados Unidos. O Uber foi criado por um cara que sentiu uma necessidade, enxergou ali uma oportunidade, criou o negócio dele e virou o Uber. Não foi a maior rede de táxi dos Estados Unidos que pensou, vamos criar um Uber. Assim como não foi a IBM que desenvolveu o sistema Windows para computadores pessoais. Foi o cara que teve a sacada, enxergou ali um mercado e fez a empresa dele. Não foi a Varig no Brasil ou a Panam nos Estados Unidos que criou a aviação de baixo custo. Muito pelo contrário, elas foram destruídas por essa aviação. Foram empreendedores que viram aquela oportunidade, entraram naquele mercado, e aí o grau de resistência a isso muito alto acaba barrando essas inovações. Aqui no Brasil, infelizmente, o caminho para a riqueza passa mais por lobby do que por inovação e eficiência. E esse é um problema que tem que estar na nossa cabeça o tempo todo, se nós quisermos pensar como sair dessa armadilha. Aqui são alguns números, de novo, só se preocupem com a faixa escura, porque é muito país e tal. Isso aqui é a facilidade de fazer negócio, só país de renda média. Eu tirei os ricos para não ficar humilhante. E aí você vê que o Brasil não está bem na faixa escura, a gente está mais para baixo do que para cima. Em alguns itens nós estamos muito mal. Pagamento de tributos, é muito difícil pagar tributo no Brasil, só a Venezuela é pior no nosso grupo de países, e permissão para construção. Você não consegue construir no Brasil. Isso é um problema muito sério, porque o país precisa de investimento, aí você não consegue construir, residência, não construir, quer dizer, consegue, mas dá um trabalho desgraçado, você precisa de uma burocracia infernal que acaba encarecendo o custo, inclusive para o setor público, é bom ter em mente isso. O próprio setor público acaba vítima desse processo de excessiva regulação e burocracia. Esse é o quadro geral dos países de renda média, são vários itens. Em vermelho, onde o Brasil está pior do que a média. Vocês podem ver que, na grande maioria dos índices, nós estamos na parte de baixo, na turma da rabeira, na turma do fundão. Então, na minha avaliação, uma das primeiras medidas, se nós quisermos quebrar essa estagnação do Brasil, é criar esse ambiente de negócios propício a empreendedores, ao empreendedorismo, a criação de empresas, a entrada de tecnologia. Infelizmente, de alguns anos para cá, o governo adotou essa bandeira, né? O próprio atual governo, o ministro Paulo Guedes e equipe, eles têm muito foco nisso, na questão de facilitar. Teve a MP da liberdade econômica, quer dizer, você tem medidas que tentam andar nessa direção. É difícil, porque eu até digo, olha, não vamos se empolgar muito, porque às vezes você quebra restrições a nível federal, mas lá no municipal o negócio é um horror. E aí a coisa não acontece, né? Mas é um trabalho que tem que começar e, felizmente, de uns tempos para cá, tem sido feito. Uma outra maneira de pensar, além das empresas que entram, das novas empresas, é a competição via empresas estabelecidas no exterior.
que também acontece. Você tem esse tipo de competição. Já que é difícil criar empresa no Brasil, vamos deixar as empresas que estão estabelecidas em outros países competirem com as nossas. E assim nossas empresas vão ter os estímulos para se tornarem mais eficientes. Infelizmente, nesse quadro, o Brasil também não está bom. Aqui são as tarifas aplicadas pelos países de grupo de renda média. Como vocês podem ver, só a Venezuela e a Argélia tarifam mais do que o Brasil. Só nesses dois países. E o que está aqui embaixo, eu sei que é ruim de ver, eu não sei aí quem tem Zoom, quem não tem, mas quem está logo embaixo do Brasil nessa lista, esses dados são do Banco Mundiais, é Cuba. É Cuba. O Brasil é mais protecionista do que Cuba, dados do Banco Mundial. Mais protecionista do que Cuba. A gente tem mais tarifas, as nossas tarifas médias são mais altas do que as de Cuba, o que é um negócio difícil de explicar. Né? Quer dizer, Cuba tem uma série de problemas, tem uma tradição socialista de não competição. Desculpem. Mas o Brasil consegue se sair pior do que Cuba nesse negócio. Os cubanos me envenenaram aqui para eu não falar mal deles. Mas nós estamos nesse desempenho muito ruim. Se olharmos grupos de países, as tarifas do Brasil são comparáveis com as dos países muito pobres. A América Latina está aqui menor que o Brasil. Os países de renda média, que é o nosso grupo, média alta, também bem menor que o Brasil. E os países ricos nem se falam, né? Protegem bem menos. Então, o Brasil, nós temos níveis tarifários de países muito pobres, que não é a nossa realidade. Não é a realidade do Brasil. Então, nós impedimos a competição por empresas criadas no país, nós dificultamos, e nós dificultamos a competição por empresas sediadas em outros países. Aí é complicado. Aí é complicado. E sempre que eu falo desse negócio de abertura, eu imagino que alguém vai levantar essa questão lá no final, então já vou antecipar. Alguém me diz, e a indústria? Como é que fica a indústria? Se nós abrirmos a economia, a indústria não vai aguentar, nós vamos terminar de destruir nossa indústria, não pode fazer isso. Pois bem, de fato existe uma queda na manufatura como proporção do PIB no Brasil. Isso é um fato, a gente não pode discutir. Agora, se vocês olharem esse gráficozinho, ele tem três regiões aí. O Brasil, a América Latina e o México. O azul escuro é a América Latina e Caribe. Então, esse fenômeno de queda da participação da manufatura do PIB não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno da América Latina. Curiosamente, o México, que é o verdinho, a queda não acontece. Você vê que ela começa a acontecer, mas estabiliza e depois até aumenta um pouco. Enquanto que no Brasil a queda é mais profunda que a da América Latina, né? Quer dizer, lá pelos anos 80, o Brasil tinha mais indústria do que a América Latina e o México menos. O jogo virou. Hoje o México tem mais indústria do que a América Latina e o Brasil menos. E por que destacar o México? Porque o México é um país curioso, ele é um país latino, que nem a gente, é um país da nossa tradição, tem uns problemas parecidos com os nossos, inclusive de violência, não é um país pequenininho, tudo bem, não é o Brasil, mas é um país de porte. E o México, ele abriu a economia dele, e muito, numa integração com os Estados Unidos. Diziam, inclusive aqui no Brasil, quando o Brasil teve a oportunidade de entrar nesse grupo, e o Brasil implodiu esse grupo, né, que seria a área das Américas inteiras, ficou só lá em cima, mas diziam que a indústria do México ia se acabar. Se nós olharmos o que aconteceu hoje, é que não é o México que está pedindo para rever o acordo porque está perdendo emprego industrial. Não. O México tem um presidente de esquerda, que é o Obrador, e que defende esse acordo. Ele quer integração com os Estados Unidos. Quem estava querendo rever o acordo com medo de perder emprego industrial eram os Estados Unidos. Era o presidente Trump, até recentemente presidente dos Estados Unidos, que dizia, olha, a indústria americana está perdendo espaço para o México. Esse era o discurso da direita americana, dos republicanos, né? Sempre defensores do livre mercado, eram eles que estavam pedindo arrego, dizendo nós vamos perder a indústria para o México. Não era o México, não é o Obrador da esquerda mexicana. Então, talvez, ao ficar de fora da abertura econômica, ao ser tímido, o Brasil tenha não protegido sua indústria,
mas prejudicado sua indústria. O ministro Paulo Guedes, um pouquinho antes de assumir, ele falou uma frase que na época eu me empolguei muito. Infelizmente, eu acho que ele esqueceu do que ele mesmo falou. Mas o Paulo Guedes falou: é preciso proteger a indústria dos industriais brasileiros. Porque os industriais eles não estão olhando para a indústria, eles estão olhando para a empresa dele, ele está olhando lá para o umbigo dele. E aí fica nessa pressão, não pode abrir a economia, não pode expor a competição, mas o México, que abriu e se expôs, tem um desempenho melhor que o Brasil, olhando essa variável que as pessoas tanto falam, que é a participação da manufatura no PIB. Então, talvez a abertura ela beneficie a indústria. Num primeiro momento, pode ser dura, pode ter um problema, mas talvez a médio e longo prazo beneficie, porque permite que a indústria entre nas cadeias internacionais de produção, faça parcerias, e como o custo da mão de obra na América Latina acaba sendo mais baixo, você atrai o investimento. Insisto, não foi o México que roeu a corda. Estados Unidos que reclamou que estava perdendo emprego industriais. Uma das primeiras ações protecionistas do presidente Trump foi exatamente uma pressão para tirar uma fábrica de automóveis do México e levar para os Estados Unidos. Foi uma das primeiras ações dele. Não foi o contrário, não foi o México que tentou puxar. Então, eu acredito que andando junto, uma abertura e uma melhora no ambiente de negócio, a gente pode ter um impacto interessante no sentido de acabar com essa grande estagnação. Tem um economista americano, que eu leio muito também, chama Timothy Kehoe, ele diz que é melhor fazer primeiro a abertura. Se tiver que escolher, primeiro abre. A lógica dele é mais ou menos o seguinte: se você primeiro facilita a abertura de empresas internas, vão abrir empresas que não são muito eficientes. Natural. Aí, quando você abrir, elas quebram, gerando uma pressão maior contra a abertura. Então, primeiro abre, bota o sarrafo lá em cima, que as empresas que forem entrando já vão estar capacitadas para disputar mercado nesse ambiente mais competitivo. Essa é uma discussão interessante, que pode ser feita em outro lugar e tal. Quem tiver interesse, depois eu passo a referência. O fato é que, pelo menos na minha avaliação, sem uma melhora significativa no ambiente de negócios, de forma a facilitar a entrada de novas empresas e novas tecnologias, dificilmente nós vamos resolver o problema da produtividade. E a abertura da economia complementa a melhora do ambiente de negócio. Tentativa de proteger... Claro, eu não estou falando agora, na pandemia, que é uma coisa atípica, que você tem mesmo que proteger os empregos e as empresas, mas agora é um momento completamente atípico. Então, em geral, essa tentativa de ficar salvando a empresa podem ser fatais. Um outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre investimento. Porque o investimento ele é interessante, ele pode aumentar a produtividade, inclusive porque as máquinas novas costumam trazer novas tecnologias. Então, quando você compra uma máquina, você traz tecnologia. Mas o investimento também é um problema na nossa economia, também é um desafio, né? Eu gosto muito de falar de desafio, tem uma palestra que eu sempre faço, converso e tal, conversei até na época da campanha com vários candidatos e tal. Por isso que sobrou para mim dizerem que eu ia para o governo, foi uma dor de cabeça para mim, mas eu nunca cogitei para governo nenhum, eu gosto da UNB, eu gosto de ser professor. Mas o investimento ele tem dos desafios, e um dos desafios, né, que eu falo é exatamente o desafio do investimento. Qual é o problema aqui? O investimento é muito bom, ele aumenta a capacidade de produção, ele traz tecnologias e, para quem gosta, ele é parte da demanda, então ele também cria demanda. Então, é bom para todo mundo. Mas quando eu olho o investimento naqueles países de renda média alta, que eu já mencionei, o Brasil está aqui. Ele só tem pior do que o Brasil a Venezuela, que é um país que está completamente fora. Até meio trapaça botar a Venezuela aí. É só para o Brasil não ficar na lanterna, né? Então, isso é um problema. Nosso investimento é muito baixo. Então, olha o nosso problema. Nossa produtividade é baixa. Nosso ambiente de negócio é ruim. Nós protegemos demais nossas empresas em relação à concorrência externa. E aqui dentro a gente sequer consegue investir direito. Isso não pode dar certo, não tem como funcionar esse negócio. O investimento é baixo, a poupança também é baixa, que seria o grande financiador do investimento é a poupança. A nossa também é baixa, de novo, brigando aí com a Venezuela que é o caos. E aí vem uma questão do investimento, desculpe o texto muito grande, mas é que eu gosto tanto desse trecho, mas tanto, que eu não consigo tirar um trechinho pequeno. Eu já tentei, mas não consigo. Isso é um artigo que o Timothy Kehoe, que eu já falei dele para vocês, com o Gonzalo Fernandes de Córdoba, eles fizeram na época da crise de 2008. E eles alertavam para tomar cuidado com incentivo demais para sair da crise. Então, eles têm um livro que junta 16 ou 17 experiências de grandes depressões no século XX. Mais uma propagandinha minha.
Quem quiser, esse livro foi editado pelo Timothy Kirchhoff, né, e pelo Ed Prescott, que é o prêmio Nobel que eu falei. São 16 ou 17 casos de grandes depressões no século XX. Tem um capítulo lá sobre o Brasil, a nossa década perdida, em 80. Eu sou um dos autores, por isso que eu disse, é uma propagandinha minha. Mas eles têm essa pesquisa, então ele está falando dessa pesquisa. Estudando a experiência dos países que experimentaram grandes depressões no século XX, nos ensina que intervenções públicas massivas na economia para manter emprego e investimento durante uma crise financeira, não uma pandemia, que tem outra natureza, mas uma crise financeira, como em 2008, pode, se eles distorcerem suficientemente os incentivos, levar a uma grande depressão. Olha aqui o detalhe. O excesso de intervenção para manter investimento e emprego, que para evitar uma recessão, que acaba criando uma depressão. Aqueles que tentam justificar as políticas keynesianas implementadas pelo governo do México nos anos 80 e os japoneses nos anos 90, normalmente citam Keynes, lá no Tratado do Tractatus Monetary Reform. O Keynes tem uma frase conhecidíssima de Keynes, que ele diz que o longo prazo não é um bom guia para o presente, porque no longo prazo estaremos todos mortos. E aí ele vai fazer a brincadeira. Ele diz que, estudando as grandes depressões, esse dito, né, fica de cabeça para baixo. Se nós não considerarmos as consequências da política econômica na produtividade, no longo prazo estaremos todos numa grande depressão. Isso foi escrito em 2008 e eu trabalho um pouco esses dados, levei a sério. Em 2010, num evento do IPEA, eu provoquei. Nós estamos entrando numa década perdida. Me chamaram de louco. Naquele ano, o Brasil cresceu mais de 7%. Me chamaram de doido lá no IPEA. E nós estávamos entrando numa década perdida. Agora, em 2020, nós podemos olhar para trás e dizer a década foi perdida, e óbvio que não foi culpa da pandemia que estourou em 2020. 2019, a década já estava perdida. E aí, talvez, a questão seja essa. Nós fizemos exatamente o que o Kirchhoff dizia que não fizesse, que podia gerar grande depressão. Intervenções maciças, as barrinhas azuis são os desembolsos do BNDES, a linha azul escura é a taxa de investimento. Nós fizemos intervenções maciças a mais de 200 bilhões de reais por ano para levantar a taxa de investimento. Conseguimos levantar a taxa de investimento, mas depois ela despencou, talvez porque a gente tenha feito investimentos ruins. De novo, é interessante porque hoje, diferente do que aconteceu há 10 anos atrás, hoje a leitura da equipe econômica do governo é exatamente essa. Eles estão chamando isso de... a gente chama de misallocation, é como se fosse alocação ruim de investimento. A Secretaria de Política Econômica, quem está lá hoje é o Adolfo Saxida, que, além de ser um grande amigo meu, é um parceiro, a gente sempre conversou muito, a gente já escreveu junto, nós temos trabalho junto, a gente tem uma ideia parecida. E o Adolfo levantou esse texto onde ele argumentou que investimentos errados nesse período, investimentos ruins, refinarias que saíram muito mais caro do que precisava, e talvez a um custo muito maior, Comperj. Não vou nem falar dos estádios da Copa, obras gigantescas que não terminaram, Grupo X, investimento em empresas que depois não se mostraram rentáveis. Isso tudo agravou a situação da produtividade e agravou a situação de crise. Então, aquela esperança de que a gente ia sair do buraco, ela morreu em grande parte por esses investimentos errados que tem aqui, né, em 2008, lá na hora que a crise explodiu, o Kirchhoff falando isso, dando esse alerta. Esse é um investimento na América Latina e no mundo. Você vê que a queda aconteceu, a recuperação não foi tão forte como no Brasil. O Brasil é o azulzinho claro, né? Nem o mundo, nem a América Latina tem uma recuperação tão rápida quanto no Brasil, mas, em compensação, não tem essa super queda que o Brasil teve depois, talvez porque não tenha feito essa entrada massiva. É uma crise financeira, o investimento cai, é isso mesmo. É o cuidado com esse tipo de política de muito estímulo. De novo, eu não estou falando agora da pandemia, que realmente é um choque exógeno. As empresas estão quebrando não porque elas são ineficientes ou de outra forma inviáveis. Elas estão quebrando porque elas perderam a clientela, porque as pessoas estão presas em casa. Eu sou um cara que frequenta o restaurante. Eu estou há um ano quase sem ir no restaurante. É claro que o dono lá do restaurante, eu como muito, ele deve estar sentindo minha falta, mas não é porque a comida dele é ruim, o serviço dele é ruim, ou porque o preço é muito caro. Eu estou preso na pandemia. Então, a natureza é diferente. Esse gráfico aqui é só uma avaliação de infraestrutura.
E mesmo com todo esse investimento, está pequenininho, pelo menos para mim está, se eu trocar de óculos, mesmo com todo o investimento que nós fizemos, o Brasil está aqui, muito abaixo da linha. Aqui está o México, o Chile e outros países da América Latina, que não tiveram um esforço de investimento tão grande, mas que têm uma infraestrutura muito melhor. É um desafio aqui da infraestrutura, não dá para falar. Então, vale também lembrar que melhorar o ambiente de negócios, além do estímulo à produtividade por meio da competição e da entrada de tecnologias, também estimula o investimento, porque reduz custos e aumenta a segurança jurídica. Então, melhorando o ambiente de negócios, você pode afetar diretamente a produtividade e indiretamente por meio do investimento. Agora, chegando na nossa reta final, vamos falar de inovação, né? E a inovação, era inovação, crescimento, produtividade, crescimento. Falei muito de produtividade e crescimento, vamos botar inovação na história. Bom, a inovação, ela tem a ver com a criação de tecnologia, né? A criação ou de tecnologia no sentido usual, ou de tecnologias de gestão e coisa parecida, mas a inovação, por sua natureza, traz formas de produzir mais com menos, que é quase que a definição do ganho de produtividade. Então, a inovação é produtividade na veia, mas ela tem problemas. E uma das dificuldades de inovação, quando eu penso em economia, em teoria econômica, é como que se financia a inovação. Como que eu faço para financiar um processo de inovação? Ora, vocês vão ver aí durante o curso que economista gosta muito de pensar em mercados de concorrência perfeita, onde a concorrência é muito forte. O problema é que, nesse tipo de mercado, a renda gerada ela vai para pagar fator de produção. Isso quer dizer o seguinte, eu te contrato para a gente fazer um negócio, o lucro, ganho que vier, não vou chamar de lucro, mas o valor que foi agregado, ele vai pagar o teu trabalho e o meu capital. E quem paga o pesquisador? Como é que eu pago um pesquisador para melhorar, bolar um jeito novo de fazer o nosso negócio? Isso pode acontecer da minha cabeça ou da sua, nós estamos envolvidos no negócio, a gente pode ter uma sacada, mas eu falo um esforço sistemático, organizado de pesquisa para gerar inovação. Não vai sobrar essas coisas, não sobra. Em firmas expostas a um mercado de competição, não sobra recursos para financiar a pesquisa. Por conta disso, é muito comum a gente associar a pesquisa a empresas com poder de mercado, né, os monopolistas, porque aí sim ele tem o que a gente chama de lucro econômico, e esse lucro econômico, se vier da tecnologia, ele justifica o investimento, ou seja, para a Apple ter poder de mercado, ela precisa desenvolver novos produtos o tempo todo, e aí uma coisa alimenta a outra. Ou ao Estado. O governo vai lá e faz a coisa funcionar. Então, nós temos essa primeira questão a pensar, que nós temos que pensar nessa interação de empresas, grandes empresas e Estado, quando a gente quer pensar na criação de tecnologia, no processo que leva essas novas ideias a aparecerem. Que é diferente da adoção, como o Prescott gosta sempre de chamar a atenção. Vamos já bater nesse mercado. Outra questão importante relacionada ao financiamento diz respeito ao que a gente chama de incerteza no processo de pesquisa. Aqui em economia, você tem dois conceitos muito parecidos, mas que guardam uma diferença fundamental, que é risco e incerteza. Quando a gente fala de risco, nós estamos falando de eventos aleatórios, mas que as probabilidades das coisas acontecerem são mais ou menos conhecidas, ou pelo menos você pode estimar. Então, eu posso dizer o seguinte, eu vou comprar uma ação, tem uma probabilidade, sei lá, 60% do preço da ação subir e 40% do preço da ação cair. Isso é uma situação de risco. Então, eu vou usar modelos sofisticados de finanças. O pessoal tem uns modelos muito bacanas, aí quem faz finanças ou quem fez conhece, para precificar esse risco, joga na operação. O mercado dá show em situação de risco. O mercado ele sabe lidar muito bem com risco, ele faz seguros, ele faz provisões corretas, tem aqueles fundos, né, de dissolver riscos. Claro que de vez em quando a casa cai, mas, grosso modo, o mercado trabalha bem com risco. O problema é a incerteza, que aparece quando você sequer sabe as probabilidades das coisas acontecerem. Roberto, qual a probabilidade dessa ação subir? Não faço a menor ideia. E o processo de pesquisa lida com incerteza. É muito processo de pesquisa. Você começa a desenvolver, pegar o exemplo mais do que na moda, a vacina da Covid. Você começa a desenvolver essa vacina, você não sabe direito as probabilidades, porque você não tem eventos comparáveis. A última pandemia tem 100 anos, cara. Tem mais de 100 anos que a gente teve a última pandemia. Na época, nem tinha tecnologia para desenvolver uma vacina assim.
Então, você não tem muita noção se é possível desenvolver e testar uma vacina num tempo hábil, antes que o meu concorrente chegue. Eu vou precisar de 10 anos para desenvolver essa vacina, e aí a pandemia já vai ter seguido o curso dela. Isso gera uma situação onde o mercado é mais complicado. E aí aparece essa ideia do Estado tendo essa função importante no financiamento da pesquisa, principalmente aquela pesquisa que envolve muita incerteza, que você não sabe muito bem onde vai dar. Mandar o homem para a Lua. Hoje tem o Elon Musk, que faz foguete e tem tudo. Mas nos anos 60, não teve um empresário que topasse isso, porque tinha muita incerteza, era muito difícil. Será que esse negócio vai dar certo? Mandar o homem para o espaço, quem conseguiu? Foi um país comunista que conseguiu. Não foi o mercado, foi a União Soviética que conseguiu botar o cara no espaço. Então, esse processo de inovação acaba abrindo esse espaço. Quem gosta desse tipo de abordagem tem um livro que é muito interessante chamado Estado Empreendedor. A autora é Mariana, eu acho que é Matsukazu o nome dela, eu sempre erro esse nome dela, o que é uma situação constrangedora, porque ela vem muito ao Brasil, mas ela faz a defesa desse conceito do Estado empreendedor. Então, quem quiser dar uma olhada, está lá. Aqui é o gasto, o financiamento de pesquisa, a despesa em pesquisa e desenvolvimento como proporção do PIB. Eu botei aqui países ricos de renda média alta. Se o Brasil não está tão ruim, nós somos uma faixinha azul. Você vê que, ao contrário de, por exemplo, investimento e abertura, nós não estamos na rabeira brigando com a Venezuela. Nós não estamos no topo, não dá, né? O topo é a Coreia, é quem está lá em primeiro lugar, dados do Banco Mundial. Aí vem Suécia, Japão. Mas nós não estamos também na rabeira, nós estamos no meio, ali encostado na Itália. E o PIB do Brasil não é pequenininho, não, hein? O Brasil tem um PIB entre os 10 do mundo. Então, não é que o PIB é muito baixo, aí o percentual. Então, o Brasil até que tem um esforço de financiamento de pesquisa razoável. Agora, talvez tenha que ser melhor pensado. A gente tem o Estado presente. Às vezes, porque o Estado brasileiro é omisso. Não, não é. Boa parte do sistema de pesquisa e inovação no Brasil passa por universidades públicas. A UNB é uma delas, tem outras. O FMG, que está desenvolvendo agora uma vacina também contra a Covid, né? O FMG é o Estado agindo, nós somos universidades públicas. Passa por agências como a Agência Espacial Brasileira, que tem um grande potencial de pesquisa, como falou o professor Zé Márcio, numa indústria poderosíssima. Passa pelos institutos de pesquisa, eu falei aqui do IPEA, mas a Fiocruz, o Butantan, esses institutos que estão aí liderando a corrida para a vacina no Brasil, todos têm a mão do Estado. E tem empresas também, né? Tem empresas que aparecem, muitas delas financiadas pelo Estado. Então é um processo interessante esse. Aqui não é melhor. O desafio é articular melhor esse sistema, de maneira que a inovação ela chegue às empresas na forma de tecnologias que vão aumentar a produtividade. A gente até que tem um bocadinho de patente. O Brasil está aqui, esse é um gráfico de patentes. É ruim, né? Porque aqui no Brasil nós temos 200 milhões de pessoas. A China, aqui, que é a campeã, tem 1 bilhão e tanto. Aí você pega aqui a Holanda, que tem bem menos patentes que o Brasil, mas tem bem menos gente. Mas dá uma referência, PIB per capita e patente. Aqui a gente não está tão mal no número de patentes. De novo, o importante é articular esse sistema, de forma que o que a Agência Espacial fizer vire uma coisa boa. Estou chegando no fim. Vire uma coisa boa. Então, as pessoas sempre falam, essa tela de toque foi desenvolvida pelo Pentágono para fazer avião de guerra. Joia! Isso é ótimo. Deve ser muito bom para o cara que pilota o avião de guerra ter uma... Mas o bacana, do ponto de vista da produtividade, da melhora do padrão de vida, é quando virou o smartphone, quando chegou na minha casa esse negócio. E aí, meu último slide, e aí é o empreendedor. Criar uma nova tecnologia é só uma parte da história. Nós temos um exemplo, eu acho que a União Soviética dá um exemplo espetacular disso. Ela criou tecnologia, ela chegou no espaço, mas não chegava nas pessoas, não chegava nas empresas. Pegar essa tecnologia que foi criada pelo Estado, por uma universidade pública, e transformar em smartphone, esse é o pulo do gato. E aí é muito difícil pensar isso acontecendo sem um empreendedor. Não é nenhuma aversão ao Estado. Eu sou professor de uma universidade pública, mas nós sabemos, o Estado tem seus limites. Ele é lento, ele é burocrático, ele tem que ser, porque ele está lidando com o dinheiro dos outros. Ele não pode sair ousando por aí, porque você não pode jogar fora o dinheiro dos outros. O empreendedor tem essa capacidade.
Então, existem mais coisas entre a criação e a adoção de uma tecnologia do que pensa, nossa, será que vã? Filosofia. E eu acho que aí é uma questão essencial que a gente tem que pensar no Brasil. Não basta ter a AEB, a UNB, tendo ideias, nós temos que transformar isso em patentes, nós temos que transformar isso em tecnologia e nós temos que ter esse agente que transforma essa tecnologia numa empresa, que vai melhorar a produtividade e a vida das pessoas. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Esse processo passa pelos empreendedores. Só que para o empreendedor agir, vai precisar do ambiente institucional. E aí os 3 pontinhos é porque agora eu termino fechando o ciclo, meu círculo, não é? Então, o ambiente institucional ele é importante per si, ele é importante para o investimento e ele é importante para que as tecnologias criadas no país, seja por empresas, seja por setor público, possam, de fato, entrar no processo produtivo, gerando ganho de produtividade e melhora na vida das famílias. Então, eu termino tentando forçar bem essa ideia da importância de abraçar essa melhora no nosso sistema institucional, com incentivo à competição, com estabilidade jurídica, com regras mais claras e etc. Toda essa agenda que está aí, é só abrir os jornais que vocês encontram. Agradeço muito vocês. Quem quiser ver um pouco das minhas ideias na discussão da economia brasileira, eu tenho um blog nesse site, rglblogspot.com.br. Está um pouquinho parado, mas tem muito texto lá. Há pouco tempo eu os colecionei num livro. Está disponível na Amazon como e-book, anotações de um reformista no país dos incentivos. Então, são várias discussões parecidas com essa, sempre com essa pegada, olhando para a importância da produtividade, da eficiência para uma economia como a brasileira. Muito obrigado. E agora eu vou tentar suspender isso, voltar a aparecer aqui minha cara e devolver para a Andréia. Andréia, está com você. Quer tirar a tela aí? Eu estou tentando tirar isso da tela, não saiu ainda. Deixa eu ver. Vai lá embaixo no share screen. Estou aqui no share screen. Aí, o que eu faço? Deixa eu ver, que eu não sei nem como é que eu tiro você. Peraí, eu consigo tirar você se eu for compartilhar. Bom, deixa eu tentar tirar isso. Porque eu não estou com... Bom, Vamos lá. Porque assim, nem eu consigo mais... Sou terrível. Pelo alto da tela, você não... eu estou vendo share. Eu estou vendo share. O share eu estou vendo. Agora eu quero o unshare. Ok. Eu acho que clicando aí vai de compartilhar. New share. É porque tem assim, new share. Pronto, parou. Pronto. Alguém conseguiu. Acho que foi o André. Obrigado, André. Sim. Obrigado. Então, é isso que eu tinha a falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, eu queria agradecer a presença aqui do professor Roberto pela aula aqui. Inclusive, você mencionou o livro da Mariana Mazzucato. Eles vão, assim, um dos textos de seminário que eu pedi para eles lerem no curso, na verdade, é exatamente Mazzucato, por causa dessa questão, de várias das questões, na verdade, que você levantou aí, que eu acho que são pertinentes para o setor espacial aí para eles e para muitos dos pontos que eu acho que vão ser levantados nesse mestrado de inovação aí, que eu acho que vai ter bastante relevância, inclusive, para os tópicos que eu acho que são importantes para o dia a dia deles como gestores, assim, no setor público, assim, não só no setor espacial, mas no setor público como um todo. Professor Zé Márcio, você quer falar alguma coisa? Não, é só comentar a apresentação brilhante, muito obrigado. Mas eu tenho uma pergunta. Pensando do ponto de vista de gestão, de administração, o Brasil tem poucas multinacionais. Uma das características da nossa economia é que nós somos um país com uma economia grande, você mesmo mencionou, grande população, grande território, grande economia. Temos um baixo volume de comércio internacional em relação ao tamanho da nossa economia, território e população. E temos muito poucas multinacionais brasileiras em comparando com o tamanho da nossa economia. A pergunta é como a gente pode acelerar esse processo, porque essas organizações são absolutamente fundamentais para os ganhos de produtividade, porque são elas que pegam uma tecnologia e transformam numa tecnologia de consumo de massa, né?
Então, eu me pergunto, do ponto de vista de um economista, o que nós podemos fazer para poder acelerar isso um pouco mais, né? Esse é um problema sério. Então, Zé Márcio, obrigado. Eu creio assim, claro, tem essa questão toda de ambiente institucional que eu falei, mas tem uma questão adicional aí. O Brasil, nós temos uma tradição, não só na economia, mas em muita coisa, nós olhamos muito para dentro. Talvez em parte pelo nosso tamanho. Você imagina, eu vim do Ceará. Quando você está no Ceará, o estrangeiro é um negócio muito distante, né? Eu tenho o mar para um lado, e aí tem do outro lado do mar a África. Aí, se você quiser ir aqui para os outros países da América Latina, você tem uma floresta, um pano. Quer dizer, a gente tem um pouco essa cultura de olhar muito para dentro. E aí, Zé Márcio, eu vou te lembrar que nós já tentamos conversar sobre isso várias vezes. Por exemplo, quando a gente tenta fazer um convênio com uma universidade americana, a gente sempre esbarra nessa cultura, né? A Andrea tem esse exemplo também. A gente participou de uma turma, trouxe uns estrangeiros para cá, e a dificuldade da gente achar, por exemplo, disciplinas lecionadas em inglês. Você vai na Europa, qualquer país da Europa tem universidade com disciplinas lecionadas em inglês. Então, se o nosso aluno vai para a Alemanha, ele vai fazer um curso em inglês na Alemanha, até na França, entendeu? Com todo o orgulho francês, eles oferecem. Aqui a gente não tem essa tradição. Aqui a gente acha o seguinte, vários professores falam, não, se quer vir para o Brasil tem que aprender português. Então, acho que essa questão da baixa presença de multinacionais brasileiras é essa. Agora, como é que resolve? Eu creio que passa por primeiro um ambiente institucional, para a gente ter empresas realmente competitivas, porque se você tem uma empresa que ela só sobrevive por conta de um volume gigante de proteção, de incentivos, de subsídios, de tarifas altas, é claro que ela não consegue se posicionar lá fora, porque ela não vai ter essa mesma proteção. E, por outro lado, então você tem que ter essa empresa capaz de competir lá fora e tem que ter essa cultura de integração maior. Talvez com isso a gente consiga desenvolver esse lado multinacional. Essa indústria de ponta de informática, por exemplo, jogos, é uma coisa que aqui no Brasil a gente às vezes pensa que é brincadeira, mas jogos hoje é uma indústria bilionária. Tem lançamento de jogo que bate Hollywood. Aliás, eu acho que já há alguns anos, na indústria de entretenimento, as maiores arrecadações de primeira semana estão com jogos. E você sabe que tem uma presença brasileira forte. Call of Duty foi feito em Brasília, você sabia, Roberto? Call of Duty, o jogo? Olha lá, aqui, né? A parte dele foi feita em Brasília, não foi nem no Brasil, foi em Brasília. Brasília. Você tem uma linguagem, aquela Lua, que vários desses jogos usam, que é aqui do Brasil também. Então, agora, por que isso? Porque é um setor que é mais integrado lá fora, não tem tanta barreira. Capital intangível, o capital ainda é mais capital fácil. Intangível. O pessoal, a burocracia é menor, porque você vê o cara, tá cheio de criador brasileiro, o cara faz o desenho, manda por e-mail, então você não tem muito controle. Então, nós temos a capacidade. O nosso povo é criativo, nós somos bons, entendeu? Mas a gente tem que ter um ambiente melhor e mais esse incentivo de conviver com o estrangeiro e não olhar tanto só para o lado de dentro. Curiosamente, eu destaco que os Estados Unidos é um pouco assim. O americano ele é muito centrado nele mesmo. O americano não pensa muito no exterior. Eu morei um tempo lá, e eu morei na Filadélfia, que é na parte mais cosmopolita. Agora, como eles têm muita competição interna, eles viraram aquela potência, né? Aquele negócio absurdo. Mas eu acho que talvez seja coisa de quem nasce em país grande, né? Quando você nasce na Europa, cara, não tem jeito. Você dirige alguns quilômetros, você está em outro país. Aqui não, né? Aqui eu dirijo 3.000 quilômetros e sair de Fortaleza, eu dirijo 3.000 quilômetros para chegar no Rio de Janeiro. Então, assim, mesmo de Brasília, a gente dirige 1.000 quilômetros e ainda está no Brasil. Então, eu acho que isso pode ter algum efeito nessa direção. Esse exemplo que você deu de jogos, Roberto, eu acho ele muito interessante, por exemplo, porque às vezes a gente acha que Brasília é muito centrado, por exemplo, no setor público, mas ela tem alguns pequenos nichos. E, por exemplo, a UNB, ela acaba participando muito disso. Nós temos 9 cursos ligados à computação, por causa desse pequeno setor aqui. O Paulo ele até trabalha com a FAPDF, né? É um dos alunos aqui do nosso curso. E os cursos de computação, eles têm um padrão, assim, porque eu sei muito dos cursos da UNB. Eles são um dos cursos que mais tem evasão na UNB, mas no caso da computação, a evasão não nem é tão problemática, porque o mercado de trabalho ele é tão dinâmico que o aluno sai antes de formar, porque ele já tem uma inserção no mercado tão rápida que ele prefere nem ter o diploma, no final das contas.
Pois é, agora eu acho que cabe, assim, pegando o gancho, a UNB pensar como não perder esse aluno Sim. e, pelo contrário, incentivar esse aluno Sim, fazer cursos que, na verdade, atendam essa demanda. Não precisa ter um curso de 5 anos, às vezes, né? Talvez a gente não precise de 5 anos com o cara lá. Talvez eu acho que esse é o desafio que nós, como universidades, vamos enfrentar. Mas aí é a nossa discussão aqui. Sim, não, mas é que eu estou chamando a atenção porque às vezes a gente pensa em políticas assim, para incentivar uma coisa, às vezes a gente nem percebe que alguma coisa já está brotando sozinha e a gente não percebeu. E brotando bem, né? Sim, exatamente. Então, essa indústria de jogos é espetacular. Tem cada exemplo lá muito bom, muito bacana. Sim. Alguém tem uma pergunta, professor Roberto? Assim, porque daqui a pouco a gente vai encerrar e ter a nossa aula normal, mas eu acho que a gente podia abrir perguntas para ele antes disso. Professor, eu queria te fazer uma pergunta. Claro, Paulo, obrigado. Quando se fala em investimento, eu entendo que não é falta do capital para tal. Essa é a sua percepção? A gente tem visto desses fundos, tipo essas empresas que têm lá o investimento da Receita em pesquisa e desenvolvimento, né? Eu vou abaixar um pouquinho o som, porque está me dando eco aqui. Só um minutinho. Melhorou aí um pouquinho? Para mim está ótimo. Tá ok. Bom, eu queria saber a sua percepção com relação a isso. Eu entendo que o dinheiro existe, a gente não está sabendo investir esse dinheiro, né? E quando a gente vai buscar junto aos fundos, a gente fala nas cifras de bilhões parados e sem investimento. Paulo, eu concordo, eu estou nessa mesma linha. Inclusive, há um tempo atrás, que tinha uma taxa de juros alta no Brasil e as pessoas sempre usavam esses juros para dizer que era trava ao investimento, né? Agora não, a gente está com uma taxa de juros até menor que a inflação, mas a gente teve juros altos. E aí, nessa época, eu conversei uma vez com um pessoal da Honda e eles levantaram essa questão. Era um pessoal do governo japonês, aí tinha essa equipe da Honda. Levantaram essa questão do bloqueio ao investimento dos juros. E eu perguntei para eles, eu digo, olha, lá no Japão vocês conseguem captar a juros zero. Por que vocês não captam no Japão para investir no Brasil? Onde está o problema? E aí você vê que o cara pensa, realmente o que falta aqui, o capital a gente encontra. Hoje no mundo sobra capital. É por isso que a taxa de juros está no chão no mundo todo, mesmo antes da pandemia já estava. Então, o que a gente tem que ter é uma boa oportunidade de uso do capital. E isso passa, insisto, eu sei que é chato, repetitivo, mas passa por essa tal agenda de reformas. O que aconteceu recente foi que a gente, por exemplo, usou muito mal o capital. Nós fizemos investimentos muito ruins, que não estão dando retorno, não fica pronto, ou então a empresa acabou pedindo concordata ou coisa parecida. Então, eu estou nessa linha aí também de achar, de acreditar que o nosso não é falta de capital, inclusive porque o mundo está aí com capital sem saber o que faz com esse dinheiro todo. O que precisa é criar essas oportunidades e não direcionar capital para investimento ruim, que é talvez um outro grande desafio, passando aí pelo lado político. Infelizmente, o Brasil tem esse problema crônico de corrupção e tal. A gente repensar tudo isso e garantir um jeito que as oportunidades passem a existir é muito difícil. Uma vez a China não tem problema de capital, né? Eles têm dinheiro que não acaba mais. Eles queriam construir uma ferrovia aqui cruzando o continente. Vocês devem ter lido a respeito. Por que a coisa não sai do papel? A China faz tudo, os caras são completamente loucos, eles têm dinheiro, porque as leis brasileiras impediriam isso. Porque para a China ia ser ótimo você tirar a soja aqui do Brasil e sair pelo Pacífico, não é? Mas são as leis brasileiras, elas impedem. Agora, então eu estou dizendo que não tem que proteger o meio ambiente? Claro que não, tem que proteger, está muito claro, as pessoas sabem das consequências. O que você não pode é autorizar uma obra e depois de 3 meses desautorizar. E depois de 3 meses autorizar de novo, e desautoriza, e autoriza, e vai, e volta e vai. Isso não dá. Eu sempre brinco, o aeroporto aqui de Alto Paraíso é um caso triste, porque faz o aeroporto e depois proíbe o aeroporto porque os aviões vão atrapalhar a fauna e flora do parque. Eu até acredito que atrapalhem mesmo, mas não sabiam isso antes de autorizar? Então, precisa de dar uma certa estabilidade. Pode construir, eu sou do Nordeste, pode construir perto da praia? Sim ou não?
Se pode, deixa o cara construir. Se não pode, porque tem que proteger o ambiente, então não deixa construir. Eu estava dando uma palestra dessas um dia desses, Paulo, aqui em Brasília, uma empreendedora me disse, ali perto de Taguatinga, levantou um condomínio com capital internacional, uns parceiros americanos, você faz um super condomínio e não consegue aí vender as unidades porque começa a vir um monte de regra que não estava prevista quando da construção. Ela disse, o sócio dela disse que nunca mais bota dinheiro no Brasil. Então, essas coisas a gente tem que ajeitar. Senão, o dinheiro não vem mesmo, não. O capital não gosta de desaforo. O mundo todo está aí oferecendo oportunidades. O Brasil não é tão... Nós somos bacanas, mas nós não somos tão especiais assim, não. Ok, muito obrigado e parabéns aí pela apresentação. Viu? Obrigado. Temos mais um inscrito. O André ele vai fazer a última pergunta para a gente encerrar aqui. Obrigado, professora. Parabéns, professor, pela explanação e pela aula. O senhor falou exatamente em legislação, em amarras, em controle, né, e no capital. E aí me ficou a dúvida, do ponto de vista da política pública, que caminhos o senhor sugeriria, de repente, apontar no curto, médio e longo prazo? Não uma coisa grande, mas se existiria algum caminho que o senhor apontasse para, de repente, a recuperação de uma próxima década, não sei. Eu acredito, viu, André, que a gente vinha num caminho interessante com a agenda de reformas, que começa lá no governo Temer. A questão fiscal, eu até digo, ela não é a mais importante, mas ela é a mais urgente, e aí você começou a tratar dela, você tentou melhorar as leis trabalhistas, nós tínhamos cheio de evidências anedóticas de empresas saindo. Uma das que mais me impressiona é o Citibank. O Citibank faz questão de ter agências no mundo todo por uma questão de marketing. A propaganda deles é essa. Onde você estiver no mundo tem uma agência do Citibank. E eles saíram do Brasil, cara. E eles saíram do Brasil não aguentando mais custo trabalhista. Então, nós começamos. Aí eu acho que chegou o novo governo também com essa agenda. Eu acho que a equipe do Paulo Guedes ela tem muito claro a importância dessa agenda. O governo bate um pouco de cabeça, a articulação política é confusa, né? Eu não vou entrar nessa questão mais política, mas eu acho que frustrou um pouco a gente. Aí veio a pandemia, e realmente com a pandemia não dá, né? Com a pandemia todo mundo foca sair vivo na outra ponta, então não dá para ficar se preocupando muito. Mas eu tenho um pouco de esperança, torço muito para que a gente recupere essa pegada de agenda de reforma, um pouco no espírito da liberdade econômica, de simplificação, de criar um ambiente mais claro para o investidor. Eu acho que esse é um caminho. Agora tem que ter paciência, esse caminho é lento, você não vai fazer isso do dia para a noite. Educação, tem que melhorar a infraestrutura, eu vou mais por aí. Eu tenho muito medo de um programa de estímulo ao investimento de curto prazo. Insisto, eu não estou falando em relação a sobreviver à pandemia, aí é outra história. Mas eu estou falando, repetir o que a gente fez em 2010, que parecia que ia dar muito sucesso, a economia cresceu e depois deu desastre. Então, acho que é um caminho mais lento, mas talvez mais sólido, passando por isso. Ambiente institucional, educação, principalmente educação básica, e a parte de infraestrutura, que está muito ruim no Brasil, está muito destruída. Eu torço muito para que isso dê certo, mas eu lembro aos amigos que eu sou um cara estranho, porque eu também torço muito pelo Botafogo. E a gente torce e as coisas não acontecem, e eu continuo torcendo. Então, eu espero que a agenda de reformas tenha um destino melhor que o Botafogo, mas eu torço aí pelos dois. Ok, muito obrigado, professor. Ok, eu que agradeço, André. Bom, eu queria então agora encerrar essa primeira parte da sessão de hoje, né, essa parte da aula inaugural da palestra do professor Roberto, agradecendo a presença dele, agradecendo a presença do professor Antônio Júnior, do professor José Márcio aqui, e avisando a todos que, na verdade, a aula vai ter continuidade, agora a gente vai ter a nossa aula normal, então continue na sala. E se alguém, assim, se o professor Júnior, o professor Roberto ou o professor José Márcio quiser fazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa, por favor, senão acho que a gente pode encerrar essa primeira parte, não? Da minha parte, só agradecimento ao convite e à oportunidade. Professora Sigrid está aqui, desculpa, professora. Obrigado, Sigrid, obrigado. A gente acaba... Boa aula, Andréa. Obrigada, Júnior. Boa aula, sucesso a vocês. Parabenizar o Zé Márcio, a professora Sigrid, pela condução acadêmica desse projeto. Pois é, ela entrou quietinha, desligou a câmera, não tinha percebido, exatamente. Aproveitar a oportunidade de parabenizar o professor Zé Márcio, a professora Sigrid e toda a equipe pela condução acadêmica desse projeto. Muito legal, está muito feliz com tudo que está acontecendo. Sucesso. Obrigado, professor Antônio Júnior. Sucesso a todos. Obrigado. Seria impossível. Obrigada. Professor Roberto, obrigado.
Boa aula, professor Andréia. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada. Obrigado aí. Tchau, Tchau, boa aula, gente. parabéns. Tchau, gente. Parabéns, Zé. Tchau para vocês. Boa aula, alunos. Tchau. Tchau. Obrigado. Deixa eu sair daqui agora. Como é que eu saio desse negócio? Deve ter um jeito. Livre. Tchau. Achei. Tchau. Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, assim, alguém tem que falar aqui também. Fica muito difícil a gente falar sozinho aqui. Boa tarde, professora. Tudo bem? Boa tarde, André.